tem uma situação que eu ouvi, eu não lembro onde que foi, que falou que tinha uma criança que tinha autismo. E essa criança não aprendia o português de jeito nenhum. Mas depois os pais descobriram que essa criança falava inglês, entendia e já falava algumas palavras. Existe isso no meio? É o antigo Asperger, né? Porque, assim, o Asperger na época, né, que agora eu vou dar falar uma de filósofa, de entendida, fala bonito, como diz a Maria. Então, Asperger foi um grande entendedor do assunto, né? Como Albert Einstein também, Sim. Como tantos outros autistas famosos. Ele se destacou pelo fato de ir além da neurodivergência e da neurociência. Ele foi muito subjugado, né, por ser além da sociedade dele. Ele sofreu muito para chegar onde nós estamos, nós autistas estamos. Eu digo nós autistas porque sim, por causa não tem como da mais sua realidade, né? Não tem mais como denominar só o Samuel. Sim, sim. Entendeu? Até porque vocês vivem a comunidade, nós vivemos. Vive a comunidade, vive a realidade do autista e acaba entendendo não tudo. Tem como. Exatamente. Isso é verdade. Aí ele lutou muito para ter o diagnóstico, né? Porque na época os autistas não tinham diagnóstico, eram camisa de força. Caramba. Tem fotos na internet, se puder depois disponibilizar para os ouvintes ou quem vai assistir. Uhum. É doloroso ver as imagens de 1900 e pouco. Até São os antigos manicômios, é isso? Isso. Tudo era taxado, porque, na verdade, antes, como não tinha diagnóstico, eles davam diagnóstico de esquizofrenia. Sim. Para uma criança. Para uma criança. Aí, é muito triste, assim, eu não gosto de ver porque, assim, me dá gatilhos que eu não gosto de sentir. Mas se você for ver, criança levando choque, amarrada de camisa de força. Andando assim, se você olhar o vídeo, parece que a criança está vegetando, aquela pessoa está vegetando. Criança, que davam remédios também, calmantes, né? Muito pra ficar calmo. E naquela época não tinha essa farmacêutica, né? Não tinha essa precisão tão grande de ter uma quantidade certa. De dose. Isso. Então, era super assim, dosagem e... Eu não digo assim, foram através desses que chegamos, pagaram com a vida, que nós chegamos aos farmacêuticos, aos farmacos, né? Uhum. Que nós dizemos. Eu aprendo esses termos porque eu lido muito com a advocacia. A gente tem que aprender também a lidar de igual para igual. Com as leis, né? Com as leis, a gente tem que ler, a gente tem que entender, porque às vezes as pessoas tentam burlar a gente. É verdade. E demais. Como foi a sua... Já que a Bárbara contou um pouquinho do como foi a experiência dela, de como descobriu, Suelen, como foi a sua experiência? Como que veio essa descoberta? Então, o meu ensinamento que eu tive como professora, eu tive uma professora maravilhosa de psicologia, que é a Nilceia Galindo. Ela hoje está ainda no CEAV. E eu foi uma área que sempre me chamou a atenção, sempre me despertou o desejo de aprender mais, né? Tanto que na matéria dela eu só tirava 9, 9,5. Não que nas outras eu não tirava, mas... 10 e 10, tirava não? Ah, tirei um 10. Porque então o papo 10 é 10, pô. Já tirei vários 10 com ela, foram uns 4 anos longos, né, estudando a fundo. E veio a Giovana com 12 anos. Aí depois da Giovana a gente está ainda no meio do diagnóstico. O Samuel, na gravidez dele, eu já percebi que iria ser diferente. Mas eu não sabia, não imaginava o quão diferente iria ser. Com 3 meses, eu já vi que o Samuel não respondia
Agora que ele falou, o marco do desenvolvimento. A pediatra já acendeu um alerta aí. Aí foi passando, vamos dar um tempo, aquele famoso tempo que nós, mães, detestamos. Igual eu te falei, agora um laudo tem que ser dado em menos, vamos supor assim, em 3 meses a criança já tem que ter um laudo fechado. Independente se for ou não. Alguma coisa é. TDAH, um TOD, que é o transtorno opositor desafiador. TDAH, que é o transtorno de ansiedade de hiperatividade. Tem outros transtornos também que pode vir ser ligado ao autista. E de acordo com isso, fui vendo o Samuel não se desenvolvendo, não tendo reação, não respondendo aos comandos de que a idade dele fosse. Quando teve esse episódio do meu infarto, desse estresse todo com o pai dele, que eu tive acendeu pra tudo. Com 8 meses, eu já percebi, já tinha certeza que Samuel era não, né? Que não deixou de ser, que ele é autista. Foi daí que eu comecei a correr atrás. Samuel hoje está com 9 anos. Tem bastante atraso. Mas entre o período de você identificar, ter o diagnóstico e aceitar, existe um tempo? Como é que funciona luto. isso? Nós temos um luto. É um luto de forma viva, né? Você, igual eu falei, você idealiza o meu sonho é ter um filho homem. De duas meninas, um sonho era ter um filho homem. Aí eu fiquei sabendo no dia que o meu filho era menino. Na ultrassom, nossa. Só que eu já tinha ali reparado que o médico tinha visto alguma coisa diferente nele. Na ultrassom. Só que o médico não quis dizer. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Aí tá, passou. E o pai ficou sabendo também desse mesmo momento? Que ele era menino? Que ele é autista? Não, o pai dele é um pai ausente, desde 1 ano de idade, não tenho apoio. O mínimo que eu tenho é só a pensão e olhe lá. Ele não quer ter contato. Quando o Samuel era mais novo, ele buscava, né? Ele queria conhecer o pai dele, mas o pai dele sempre se recusava. Então, assim, eu comecei a explicar pro Samuel. Imagina você explicar para uma criança de 3 anos que seu pai não quer te ver. Mas aí falo para ele que o erro não é dele, muito menos meu. Falei, seu pai é assim. Você tem um pai, mas seu pai, ele é assim. A gente não pode mudar o seu pai tem que querer mudar. Aí, não, tudo bem. Foi crescendo e... Diante de tantas coisas, de tantas audiências que teve para conciliação, uma vez ele viu Samuel, acho que tinha 4 anos, foi em 2017. 3 anos, viu Samuel correndo, né? Que ele já tinha um diagnóstico, então ele não parava quieto. Aí ele viu o Samuel de longe, não teve nem coragem de chegar perto. Entendeu? Não teve nem coragem de chegar perto do filho, nada. Só a mulher dele que veio dar um oi. E assim, respeito, tá? Oi, tudo bom? Tchau. Porque não dá pra ter assunto com esses tipos de pessoas, assim. Verdade. Não tem como. E vivo a maternidade solo. Então você é mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe e pai ao mesmo tempo. E passo por muitas dificuldades. Algumas pessoas que já sabem como é que é. Não preciso nem pedir ajuda, já sabe. Vem, Su, você tá precisando de quê? O que você tá precisando dessa vez? Porque é muito ruim você passar por isso já casada. Às vezes você mesmo casado, o pai é ausente. Ou às vezes você mesmo casado, a mãe também é ausente. Eu não vou passar pano pra mãe nem pai. Já vi casos de mãe abandonar crianças autistas. Mas hoje isso é um número ainda considerável? Assim, no meio? Porque... Tem muita mãe que
vai embora. Tem muitos casos de mãe que mata a criança, Não aguenta a não pressão. aguenta e mata a criança. Esse foi pouco tempo, acho que tem um mês, né? Uhum. Foi na internet, causou, a mãe matou a criança e se matou logo, não aguenta a pressão, porque a gente em si não temos rede de apoio, né? Tem cuidar de quem cuida, né? Uhum. De cuidar da mãe, da família. Eu acho que nós deveríamos ter uma rede de apoio. Seja ela municipal, estadual ou federal. É, sim. Isso hoje não existe. Não temos. Núcleo. E é muito desafiador, é cansativo, muito cansativo. Igual o Heitor começou toda essa terapia. Hoje é para jiu-jitsu, né? Que ele vai pela prefeitura, o TD, aí amanhã ele tá na funcional. Ele Tem vai... energia para tudo isso? Eu não tenho. Tem que ter. Tem que. A gente não trabalha. Eu não posso trabalhar fora porque eu recebo o benefício, né, da prestação continuada, o LOAS. E se eu trabalhar fora, eu perco o benefício. Aí, se eu trabalhar fora, o salário do comércio Não é. é 1.600. Também não é o suficiente, Não é né? o Não é o suficiente, que aí eu tenho que pagar alguém especialista, porque Pra ele tem cuidar. crise. Porque ele tem crise. Não tem como não ter. E Ele tem. como que seria essas crises assim? Né? Ah, não digo em crise convulsional porque não é epilético, Mas então né? é ansiedade? Isso, bate a ansiedade. Igual eu te falei da questão do pai. Né? Teve uma época. Ele questiona? Questiona. Ainda hoje? Não, hoje não. Hoje não, ele Vamos já. supor assim, hoje ele já superou. Já porque a irmã dele mais velha, tem 10 anos, do mesmo pai, né? De casamento diferente, também sofre com a ausência do pai. Ele abandonou, entendeu? Os dois. Então os dois se apoiam. Os dois entre si conversam. E a irmã dele, a Valentina, dá muito apoio. Com só 2 crianças. Valentina é o nome da minha filha. Valentina, um beijão pra você. Parabéns pela criança linda que você é apoiando seu irmão. E assim, a Valentina, ela é essencial pro Samuel. Um sem o outro não vive. Ele chora de saudade. Quando ele chora de saudade, Que legal. assim, os Mas dois... ela não tem o diagnóstico. Não, não, ela não é. Ela é típica, né? Uma criança bem bagunceira. Mas a tia Su ama muito. E quando eu conheci o pai dela, ela tinha meses, então peguei ela de colo, literalmente. E a mãe dela confia muito em mim, tanto que ela passa final de semana, passa as férias. Legal. Só não viajou ainda comigo, mas, né, também, agora que ela tá maiorzinha, nas próximas, com certeza a mãe dela vai deixar. Temos um convívio maravilhoso, eu e ela, a mãe dela, né, que às vezes é muito surra, as pessoas, né, de ex com ex não dá muito certo, mas a gente tem algo em comum, né, que é os nossos filhos e a mãe da Valentina ama o Samuca. Cuida do Samuel, se preocupa com ele, fala com ele. Quando ele tá chorando com saudade, faz videochamada. E assim, eles jogam Free Fire juntos lá no celular. E assim, é uma outra família que eu ganhei, entendeu? E assim, tive uma perda recentemente, que foi o avô da Valentina, que eu tinha ele como pai. Ainda tenho ele como pai, né? Porque ele tá vivo aqui dentro de mim. E assim, o Samuel, ele é como um vô mesmo, vôzão mesmo de sangue. Mais vô de sangue do que o próprio vô. Assim, então são situações na vida adversas que acabam formando uma outra situação que você acaba ganhando. Eu perdi, mas eu ganhei uma família muito maravilhosa, que é a família da Valentina, que super apoia o Samuca, cuida dele quando eu preciso fazer alguma coisa, alguma viagem, para falar sobre o autismo. Hoje aqui agora tá com a minha filha, né? Uhum. Mas se eu precisasse deixar com ela, com a avó de coração, ela super não precisa nem pedir 2 vezes. É a rede de apoio, né? Isso é muito importante pra gente.
Bom, ter alguém para ajudar. pode falar.